boa noite. Mais um Saúde Mental em Pauta. E o tema de hoje é medicamentos mais usados na ansiedade. Então, essa é a curiosidade de todo mundo, saber quais os remédios que são usados na ansiedade, que dose que são esses remédios, quem deve tomar esses remédios, por quanto tempo usar esses remédios, se é por 6 meses, 1 ano, 2 anos, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos. Isso são perguntas frequentes no meu consultório. Por isso que neste 10º Saúde Mental em Pauta, que é o 10º e último, nós vamos fazer, eu fiz essa sequência, de 10 encontros, então todos salvos lá no feed, salvo um deles, em exceção, um deles que eu falei do Mentes e Conexões, que uma hora eu posso fazer novamente, para a gente não conseguir gravar. Esse eu não sei o que aconteceu no Instagram, que travou. Então são 10 episódios de Saúde Mental em Pauta, que estão no meu feed. E nós vamos dar essa pausa, fazer esse 10º, e vamos dar uma pausa para eu me dedicar a outros projetos, mas os conteúdos vão continuar. Os vídeos, reels, essas informações escritas que temos todas as semanas, não vai parar nada, tudo igual, só a live que vai suspender aí depois desses 10 encontros, mas vamos estar sempre aqui conectados também, dispostos lá nas perguntas, no direct e etc. Mas o tema de hoje é importantíssimo, como que eu disse, dos medicamentos mais usados. Antes da gente entrar nos medicamentos em si, entrar no nome deles e falar sobre eles, é preciso entender um pouco o cérebro, a dinâmica do cérebro, como que funciona o cérebro, quais são as substâncias que estão envolvidas no cérebro que alteram quando estamos ansiosos, como que o medicamento age lá no cérebro. Um pouco dessa anatomia, nada muito aprofundado, mas para vocês terem noção disso. Aproveito para dar boa noite a todos aí novamente. Entrou mais gente, Boa noite. Saber de vocês se o som tá legal. Estão me ouvindo bem? Levanta a mão, quem estiver ouvindo bem. Muito frio por aí? Como que tá a friagem aí? Queria que cada um colocasse aí. Coloca a cidade que você está. Coloca a cidade. Vai colocando a cidade aí para eu me sintonizar aqui com os meus seguidores, Então vamos lá. Vamos começar. O cérebro, gente, para vocês terem uma ideia. O nosso cérebro, ele tem em torno de 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. Olha que coisa boa, tem uma pessoa de Ubá, minha terra natal, a terra que eu nasci. Foz do Iguaçu, Tocos do Mogi, Viviane. Boa noite, Viviane. Pouso Alegre, Silvianópolis aqui perto, Piracicaba, São Paulo. Que legal, cara. Muito bom, hein? Essa é uma das vantagens da internet, fazer gente... Ouro Fino, também aqui perto, Barbacena, perto de Ubá também, a Minas. A internet dá essa possibilidade pra gente, isso é fantástico. Américo dos Campos, deixa eu ver aqui, interior de São Paulo, Américo de Campos, não conheço a cidade. Alfenas, onde eu fiz minha faculdade, adoro Alfenas, cidade muito boa. Mas vamos lá, pessoal. Então, o nosso cérebro possui mais de 86 bilhões de neurônios. E o que são neurônios? Os neurônios são as células nervosas, células do sistema nervoso, que elas são responsáveis por receber, conduzir e transmitir impulsos elétricos. Então, vejam bem, o nosso cérebro ele é um emaranhado de bilhões de neurônios que fazem correntes elétricas ali, que estão estimulados o tempo todo. E do nosso cérebro, desses neurônios, o nosso sistema nervoso se estende para todo o corpo. Olha como é que é fantástico o nosso corpo humano. Então,
esses neurônios e eles se comunicam. Esses neurônios eles se conectam e se comunicam em várias regiões do cérebro, em várias conexões, e através deles, além desses impulsos elétricos, né, existe uma sequência do impulso elétrico de um neurônio para outro, existe ali a fenda sináptica, que é a região de comunicação entre o neurônio e o outro, e é onde os neurotransmissores, isso é interessante para nós na ansiedade, que é onde os neurotransmissores que vêm desses neurônios, para ele passar de um neurônio para outro, por exemplo, já vou adiantar para vocês a serotonina, que é um dos mais importantes, então ela é produzida, passa ali pelo neurônio, quando ela vai comunicar com outro neurônio, existe uma fenda sináptica, que a sinapse é a comunicação, existe a fenda. Então esse neurotransmissor, ao cair na fenda, ele é captado pelo neurônio pós-sináptico. Então você tem o pré e o pós, que é a sequência que os neurônios vão se comunicando. Pré, pós e vai. E essas substâncias elas vão circulando por todo o nosso corpo. Os neurotransmissores, que daqui a pouco eu vou falar para vocês os principais neurotransmissores que o nosso corpo produz. Então, basicamente é isso, 86 bilhões, os neurônios vão se comunicando por corrente elétrica, essa corrente elétrica também levam esses neurotransmissores, e esses neurotransmissores eles precisam constantemente estar ali equilibrados. Porque quando o estoque deles estiver muito alto ou muito baixo, vai trazer problemas na nossa saúde mental. Por exemplo, já tem uma hipótese que a diminuição da recaptação, a diminuição de serotonina na fenda, agora vocês já estão entendendo bem, né? Então, uma produção baixa de serotonina, você vai ter pouca oferta de serotonina nessa... Desculpe aí, estou tossindo bastante. Nessa fenda. Então, a recaptação, a quantidade vai ficar deficiente. Uma das hipóteses da ansiedade é isso. Uma baixa ou um consumo exagerado de serotonina. Então fica sempre esse déficit, né? Vamos lá. Então os neurotransmissores, eles são como mensageiros, eles passam de um neurônio para outro. E na ansiedade, ocorre uma desregulação desses neurotransmissores. Aí já foi explicado sobre os neurônios e quais são os principais neurotransmissores que nós temos. A adrenalina. A adrenalina ela é mais ligada a essa reação de luta ou fuga. Lembra quando eu expliquei a neurobiologia da ansiedade? Toda vez que estamos ansiosos, o sistema de alerta aumenta a adrenalina. Acetilcolina, relacionado com aprendizagem. Então ela está muito relacionada à concentração, toda essa coisa aí. Noradrenalina, concentração e alerta. Lembra na ansiedade? Corre uma agitação, aumenta a adrenalina, aumenta a acetilcolina, a adrenalina e noradrenalina. Serotonina, humor e bem-estar. Dopamina, prazer. GABA, relacionada a relaxamento. Glutamato, memória e aprendizado. Ocitocina, que fala do amor, né? Então vamos recapitular aqui. Adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, endorfina, serotonina, dopamina, GABA, glutamato e ocitocina. Então vejam bem, os mais importantes para nós é a serotonina, noradrenalina, no caso da ansiedade. Mais ainda,
a serotonina. Agora, nós vamos falar quais são os tipos de medicamentos que são usados na ansiedade. Principais tipos: inibidores da recaptação de serotonina. Vou falar alguns nomes aqui e vocês vão familiarizar. Fluoxetina, citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina e fluvoxamina. Esses são os principais. Nossa, gente, a tosse pegou feio aqui, viu? Nossa, mãe. E as indicações? As indicações desses medicamentos recaptadores, eles não vêm só para ansiedade. Trata também o toque, o pânico, fobia social, estresse pós-traumático, agorafobia, depressão. O mecanismo de ação entre depressão e ansiedade no cérebro é muito parecido. Estão relacionados com a deficiência ou alteração da serotonina. Portanto, o mesmo medicamento que se trata a ansiedade, dá para se tratar a depressão também. É muito comum isso no dia a dia e é ciência, né? Vou falar alguns nomes comerciais aqui que vocês vão identificar. Por exemplo, fluoxetina, o mesmo que Daforin, Prozac. Citalopram, Procimax, Maxapram, Citar. Escitalopram, Lexapro, Êxodos, Reconter, Unitran, Deciprax, Esc. Já ouviram falar de algum desses? Paroxetina, Paxil, Pondera, Paxtrat. Sertralina, Zoloft, Toresh, Acert, Serenata. Fluvoxamina, Luvox, Revoc. Então esses são os principais medicamentos usados no tratamento da ansiedade, que grande parte deles também trata a depressão. E os efeitos colaterais, para quem já usou, vejam se vocês identificam algum desses aqui, ou quem já usa ou já usou. São muito parecidos desses recaptadores de serotonina que eu falei, os efeitos colaterais são muito parecidos. Náuseas, pode dar, dor de cabeça, tremores, insônia, pode alterar a libido, boca seca, constipação, ganho de peso em alguns deles, principalmente a paroxetina ganha muito peso, o escitalopram bem pouquinho, mais a paroxetina. O tempo de ação, quanto tempo esses medicamentos levam para fazer efeito? Média de 2 a 8 semanas. 2, 4, podendo chegar até 8 semanas. Né? Alguém já usou um desses remédios que eu conhece? Um desses medicamentos que eu falei? Alguém já usou? Se já usou, fala comigo aqui, vamos ver. Se já não usou, com certeza conhece, né? Que são remédios aí muito do... acabam ficando do cotidiano aí, né? Existem alguns medicamentos que eles são chamados tricíclicos. Esses são inibidores de recaptação da serotonina, que não são tão indicados, mas alguns colegas, algumas vezes dá para usar, mas eles são mais antigos.
amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, sabe? Eu particularmente não costumo usar. Nesses casos não costumo usar. Na ansiedade eu prefiro os inibidores de recaptação de serotonina. Quando o paciente tem uma insônia associada, o que não é incomum, né, no paciente ansioso, ter insônia, a gente pode associar um desses tricíclicos. Eu também não sou muito de usar, mas também não recrimino. Se tem alguém que toma algum desses medicamentos que eu falei, não tem problema nenhum, porque existem casos e existem vários tipos de situações aí, né? Agora, nós vamos falar de uma outra classe. A outra classe é inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então vejam bem, 2 receptores agora. No primeiro era só serotonina. Esses medicamentos também são chamados de duais. Por que duais? Porque são recapta 2 neurotransmissores. Lembra lá quando eu falei dos neurotransmissores? Existe a classificação de vários lá. E serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Tinha adrenalina, tinha os outros que eu falei para vocês lá. E esse então recapta serotonina e noradrenalina. Nome deles: venlafaxina. Já ouviu falar? Nome comercial: Effexor, Venlift, Alentos, Venlaxin, Vensat. Não sei se é algum dos nomes, tá? Desvenlafaxina. Existe a venlafaxina e a desvenlafaxina. Pristic, Elifore, Deller, Desve, Imense são os nomes comerciais. Estou falando os nomes comerciais aqui variados para vocês terem uma ideia, porque às vezes a pessoa está tomando medicamento e ela não sabe o princípio ativo. O princípio ativo é o nome que está, que é até o nome do genérico, digamos assim, o nome que vai lá no genérico. Então é desvenlafaxina, mas o nome comercial é outro. Né? Todos esses que eu falei são venlafaxina, Effexor, Venlift, Alentos, mas a molécula que está aqui embaixo é a venlafaxina. O que muda aqui? Laboratório. Então o laboratório quer lançar a venlafaxina, ele põe o nome que ele quiser. E o outro põe outro nome, o outro põe outro nome, mas a molécula é a mesma. Outro dual, duloxetina. Nome comercial Cymbalta, tem o Veligia, tem o Dual. Existe também o Dual e tem outros no mercado. Indicação deles não só para ansiedade, mas para todos os transtornos de ansiedade que a gente conhece. TAG, né, ansiedade generalizada, pânico, fobia. Na depressão, usa também, como eu disse. E a duloxetina, ela tem uma particularidade que se usa também na fibromialgia, que é aqueles casos que a pessoa tem aquelas dores crônicas. Tem dores crônicas que a duloxetina ela auxilia nessa questão também, tá? Principais efeitos colaterais desses duais. Os efeitos colaterais são muito parecidos entre esses medicamentos, né? Náusea, dor de cabeça, tremor, insônia, boca seca, constipação, tontura. E são medicamentos que alteram menos a libido. Algum deles aqui altera menos a libido. Por exemplo, a duloxetina altera menos, desvenlafaxina altera menos. Venlafaxina nem tanto quando comparado, por exemplo, com uma paroxetina, com uma sertralina, com uma fluoxetina. Fluoxetina, sertralina e paroxetina praticamente zera a libido, atrapalha bastante a libido.
Então, são os duais, como eu disse aí, deu uma passada nos duais, que eles recaptam 2 neurotransmissores. Serotonina e noradrenalina. Né? Geralmente os duais a gente usa muito para ajudar um pouco na energia também, que a noradrenalina dá essa levantada na pessoa, né? Um tipo de neurotransmissor que dá mais ânimo para a pessoa. Outros medicamentos que são usados na ansiedade que temos que tomar muito cuidado com eles, muito. Mas ainda tem o seu lugar. Que são os benzodiazepínicos. Em alguns casos, infelizmente, ainda a gente tem que usar esses medicamentos, principalmente em casos de muita urgência. Muita urgência. Por exemplo, no transtorno do pânico. Porque como eu disse que esses medicamentos, recaptadores de serotonina e serotonina e adrenalina, levam de 2 a 8 semanas para fazer efeito, e o paciente está tendo crises fortes, a pessoa está passando por momentos terríveis, tendo crises muito fortes, como que você deixa a pessoa num grau de sofrimento enorme, aguardando essas semanas, né? Então o paciente precisa sair dessa crise, ele precisa de algo que acalme ele, como se fosse o bombeiro para chegar a apagar o fogo da situação. O negócio está em chamas. É onde entram os benzodiazepínicos. Porém, são os remédios tarja preta, causam dependência. Então tem que saber usar, quando usar, a quantidade, o tempo de uso, tudo isso é determinante. Quais são os benzodiazepínicos? Clonazepam. Famoso aí, Rivotril, né? Alprazolam. Desculpe aí, pessoal, mas nós vamos seguir. Frontal, que é o alprazolam. Apraz. Lorazepam, Lorax. Bromazepam, que é o Lexotan, o Somalho. Diazepam, que é o Valium, né? Também nome comercial. Deve ser usado a critério médico com muita calma. Por exemplo, o clonazepam, ele tem uma apresentação sublingual que é muito útil no caso de uma crise de pânico, você pode colocar debaixo da língua. E também em casos de fobia social, em que a pessoa ela tem que ir a um evento social e ela fica muito tensa antes. Pode ser de fazer uma palestra, fazer alguma coisa. Ela fica tão tensa que ao chegar no lugar ela pode ter uma crise ali de ansiedade, fobia social e passar muito mal. Então, um remédio útil nesses casos, tá? Então, usado de preferência no início, mais em crises mais fortes, e retirado. Todas aquelas pessoas, pacientes que vêm para mim no consultório, que já vêm tomando esses tarja pretas, eu entro sempre com a meta de substituí-los. Mas é uma substituição lenta e gradativa, aos poucos. Tem gente que chega lá, toma esses medicamentos, tem 30 anos, 20, 30 anos usando medicamento. Como é que você tira da noite pro dia? E já está dependente. Mas felizmente, hoje a gente tem bastante recurso para isso. A psiquiatria evoluiu bastante e a gente tem muitos recursos para retirar. Além da dependência química, né, do medicamento, existe a dependência psicológica, que essa também precisa ser trabalhada. Por isso que ao tirar, tem que tirar bem devagar até o momento que o corpo, né, já se livrou dele e o paciente também, na parte da mente, né? Efeitos colaterais desse tarja preta: sedação, tontura, prejuízo na atenção, na concentração. Tem gente que toma Rivotril muitos anos,
e ela já não grava mais nada, a memória tá péssima. A pessoa tem aquela ressaca de manhã, que ela ainda acha que tá com depressão. Fala, nossa, tô com depressão e tal. Quando vê, tá tomando 2 miligramas de clonazepam à noite há 10 anos. Como tá a memória dessa pessoa? Como tá a atenção dessa pessoa? A atenção. Fica totalmente prejudicada e dá aquela ressaca matinal, né? Então, se você faz uso prolongado de tarja preta, procure desvencilhar dele. Além disso, já existem estudos que comprovam a associação, né, do uso de benzodiazepina e tarja preta com demência, por exemplo. Aceleração do processo de demência. Então, vamos nos libertar dos tarja preta. Usar só quando precisar, mesmo no último caso, sob orientação médica. Infelizmente, a gente vê no mercado. Em Pouso Alegre tem, com certeza tem no Brasil inteiro, o mercado, eu digo mercado negro, as pessoas compram esses remédios sem receita, não sei como. Muitos pacientes falam para mim, eu consigo, esse remédio eu consigo. Então, delicada a situação, né, gente? Outro medicamento, o nome Buspirona. É a Buspirona, o nome comercial dele é o Ancitec. É um remédio muito bom também para quadros ansiosos, mas quadros ansiosos assim mais leve. Ele também é muito útil nesse início, alguns pacientes, esse início que os recaptadores não fazem efeito, ele é muito útil também. Quando a pessoa está com uma ansiedade, mas não tem pânico, a gente pode associar essa buspirona ao recaptador de serotonina. Nesta fase, até o recaptador fazer o efeito e você não precisar mais dele. Então é uma alternativa boa, porque a buspirona, que é um Ancitec, ele já é tarja vermelha, não é tarja preta. Então é uma alternativa, mas não funciona para todos. Para ser usado sozinho, só ele, somente casos mais leves, na minha experiência clínica. E usa muito ele na TAG, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Ele tem muito pouco efeito colateral, muito pouco efeito, pode dar um pouquinho de sedação, de sedação, sentir um pouco de sedação e boca seca. Sedação é até raro, porque o ansioso é difícil sedar, né? O ansioso ele já é muito assim pilhado demais, né? Agora eu vou dar para vocês aqui as alternativas das medicações quando se tem ansiedade com insônia junto, que não é incomum, né? O que acontece muito, que eu vejo na prática clínica e vejo muitas vezes os colegas não especialistas fazendo. O paciente está ansioso, às vezes não quer ir no psiquiatra, ou por algum preconceito, ou porque não tem... O psiquiatra é particular, mas aí tem o clínico que é do convênio, o ginecologista que atende a mulher, o cardiologista que atende, é muito comum isso. Aí eles vão até esses médicos e os médicos falam assim, você está com ansiedade. Aí passa para ele lá um remédio de manhã para tomar. Escitalopram, fluoxetina, um desses aí que eu falei, sertralina, paroxetina. E ele fala assim, doutor, eu queria que você passasse um remédio para eu dormir também, que eu não consigo dormir. Não é incomum o não especialista, já numa primeira consulta, que ele quer auxiliar o paciente, mas ele não está dentro de um conhecimento tão amplo como o psiquiatra, e vai lá, passa um alprazolam, passa um Rivotril para a pessoa dormir. E ele vai melhorar, com certeza, porque ele vai dormir, o remédio melhora a ansiedade, o tarja preta, o remédio da manhã também vai ajudar, e assim esse paciente vai tocando. Vai tocando, vai repetindo receita, vai. Quando ele piora, tem uma recaída, tem paciente que ainda para o da manhã, para o escitalopram, para esse da manhã que eu falei, e continua com o tarja preta, porque, vou ficar com ele. Sem ele eu não consigo dormir e fica com remédio. Aí quando ele tem uma nova crise
de ansiedade, uma crise mais grave, que volta nesse profissional não especialista, aí esse profissional fala, agora acho que você tem que ir no psiquiatra. Porque aí eu já não dou conta mais, não é a minha especialidade, eu te ajudei, mas agora já não é comigo. Aí ele já vem para nós num uso mais prolongado desse medicamento. Então não é maldade desses colegas, nada, não é isso. É porque é uma cultura mais antiga, um aprendizado de quando a pessoa forma como clínico geral, um aprendizado que ela tem. O especialista já tem outra visão. Então, quais são as alternativas para quem está com insônia e é muito ansioso? Por exemplo, tem um antidepressivo que se chama mirtazapina. Ele é muito bom para insônia, associado, né? A pessoa está tomando um recaptador de serotonina de manhã, ou um recaptador de serotonina e noradrenalina, um dos dois, né? A critério do médico aí. E tem muita insônia. Mirtazapina é uma excelente opção. Porém, ela tem um ganho de peso muito grande. Então, eu particularmente reservo para aquelas pessoas assim, que tem uma insônia muito severa, são muito magras e não estão conseguindo comer. Porque a ansiedade, você pode ter uma compulsão muito grande para comida ou fechar o estômago, né? Fechar de você não conseguir comer nada. Então eu conheço pessoas que emagrecem absurdamente quando estão por crise de ansiedade. E não dorme. E a pessoa deseja comer. É o contrário, ela quer comer. Então a mirtazapina pode ser aí uma grande opção. Porém, pessoas que já estão obesas não recomendo. Traz ao nome comercial, por exemplo, se sintonizar da mirtazapina, Remeron, Razapina, Remeron e Menelat, tá? Trazodona, essa é uma excelente alternativa para pessoas com ansiedade, com insônia. Sempre em associação. Trazodona sozinho não trata ansiedade. O que trata ansiedade é o recaptador. Trazodona associada. À noite. Para quem tem insônia, senão não precisa. Donarém. Não sei se você já ouviu falar desse remédio. Loredon. É os dois do mercado aí. Uma outra alternativa para quadros ansiosos também com insônia, quetiapina, dose baixa. Tem gente que assusta, né, com a quetiapina, porque ao ler a bula, vai estar lá na bula. Indicações: transtorno bipolar, esquizofrenia. Qual que é a classificação desse remédio? Antipsicótico. Então a pessoa lê aquilo, né? Tem paciente que chega a mandar mensagem e tal, né? Falando, doutor, nossa, eu li na bula aqui, eu já procuro orientar antes para a pessoa não assustar, mas às vezes passa despercebido um dia ou outro, não é incomum, às vezes chega uma dúvida, uma mensagem no WhatsApp, doutor, nossa, você me passou de psicótico, eu sou bipolar, eu sou... Né? Enfim, importante dizer que assim, quando as pesquisas, os laboratórios vão fazer uma medicação, eles fazem um estudo para uma determinada doença e vê que aquilo funciona e lança o medicamento no mercado. É assim que funciona em todas as medicações. Porém, com o uso da medicação, ele precisa lançar, ele lança o estudo para aquela determinada doença. Aí ele precisa registrar isso na Anvisa. Então ele vai lá e registra. Vou dar exemplo para vocês dos antidepressivos. O primeiro estudo que foi feito para os recaptadores foi para depressão. Por isso que eles são categorizados como antidepressivos, que foi o primeiro registro deles nas agências de vigilância sanitária mundial e tal. Depois, com o uso da medicação na população, a observação de profissionais, os estudos observacionais e os estudos mais refinados, né, as meta-análises, outros tipos de estudos mais refinados, chega-se à conclusão que esse medicamento é útil também para outras doenças. Porém, nem tudo está na bula, às vezes não dá tempo de colocar na bula.
e vai colocando com o passar dos anos. Porém, aquela classificação básica que foi feita lá no início, ela não sai. Você pega uma bula para vocês verem e leia uma bula de um antidepressivo qualquer. A classificação dele, por exemplo, fluoxetina, sertralina, todos esses que eu falei, a classificação é antidepressivo. Porém, vai lá na indicação da bula. Vai estar não só a depressão, como toque, transtorno de ansiedade generalizada, pânico. Então, o que quer dizer? O primeiro estudo foi feito para depressão, ele ganhou a classificação de depressão. Então, depois a gente vai descobrindo as coisas. Então, não se assustem com isso. Mas não há problema nenhum. Pergunte ao seu médico, converse com o seu médico, né? Mas é mais para tranquilizar vocês com relação a essas classificações. Aí, voltando aqui à quetiapina. Lá na bula não está ansiedade. Lá vai estar, como eu disse, bipolar e esquizofrenia, basicamente. Porém, quando se usa no bipolar e no esquizofrênico, as doses são altíssimas, né? O que a gente usa uma quetiapina à noite? 25 miligramas, tá? Quanto que num transtorno bipolar você chega a 200, né? 600 para esquizofrenia, quer dizer, 400, 600, né? São doses altíssimas, de 200 a 600 miligramas, em média. Então, o que acontece? É um medicamento que ele tem outras indicações, apesar dele ser classificado com outra, né? Então, voltando aqui, mirtazapina, porém, ficar de olho no peso. Quem é obeso não recomenda usar. Trazodona, Donarene, Loredon e quetiapina. Temos ainda outras alternativas também para a insônia dos ansiosos. Indutores de sono, que também temos que ter cuidados com ele. Zolpidem, o famoso Zolpidem, muita gente que usa, viu? E é uma luta para poder substituir esse Zolpidem. É uma luta para o psiquiatra fazer o paciente sair dele também. Que são indutores de sono? São medicamentos que eles têm uma função, no próprio nome fala, induzir o sono rapidamente, tá? Eles têm uma recomendação, nem inicialmente para insônia da ansiedade, não. É para uma insônia inicial. O que é insônia inicial? É a pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono. Tem gente que custa dormir, a hora que dorme vai até de manhã. Essa é a insônia inicial. Né? E os indutores de sono, eles são isso. Você toma, de 10 a 20 minutos no máximo você está dormindo. E ele tem por que ele só induz? Porque ele tem uma meia-vida curta. Meia-vida é o tempo que o medicamento permanece no seu organismo, é o tempo que ele gasta para a dose cair a metade. Então, para você ter uma ideia o quanto que esse remédio anda no seu corpo. Para você ter ideia, a meia-vida deles é 4 horas. Então, por isso que ele dura ali pouquinho, né? Toma o medicamento. Tem gente que toma esse medicamento e não é indicação, não dormir. Por quê? Não é indicado para ele, porque ele vai dormir, porque não é uma insônia inicial, muitas das vezes, é uma insônia intermediária, ou uma insônia terminal. Aí ele vai tomar o remédio, o que vai acontecer? Vai dormir, qualquer pessoa que tomar vai dormir. Só que se não for só inicial a insônia dele, ou não for insônia inicial, 4 horas, o que acontece? Tomou 10 horas, 2 horas da manhã acorda, com o olho estalado, não consegue dormir mais. Nomes comerciais do Zolpidem: Stilnox, Pats, tem o Pats que é sublingual, Turno, Zolpas, Zolfest D, que é dispersível, coloca no copo assim e derrete e toma, né? E tem a Exopiclona, tem o Zolpidem e a Exopiclona, que é o Prisma, Exônia, recentemente agora saiu um que chama Ezo, com H no início. E também temos a Raumeteona, que o nome comercial é Roserem. Então ficaria indutores de sono: Zolpidem, Exopiclona e Raumeteona. Usar
Principalmente muito cuidado com o uso do Zolpidem, não deve se ultrapassar 3 meses. E ao contrário do que diz na bula, não sei se colocaram na bula, que eu não costumo ler tanta bula com frequência assim, mas até onde eu vi, né, li, lá fala que não causa dependência, e na verdade ele causa sim. Eu tenho casos de paciente que toma 10 Zolpidem por dia, chegou lá para mim, desesperado, tomando até de dia. Por outro lado, na minha observação também, não vou condenar o Zolpidem totalmente, não sei porquê, em alguns casos eu vejo pessoas que nunca ultrapassaram de um comprimido, dormem bem com ele e não tem nenhum prejuízo. Porque o principal prejuízo do Zolpidem é você ter uma alteração muito grande de memória a longo prazo, dependência, né? E isso pode, em alguns casos mais graves, sonambulismo. Que é terrível isso, né? Já teve caso de pessoa sair, abrir a porta, sair de casa. Tem quadros terríveis, né? Pegar o carro e sair. Acordar e assaltar a geladeira à noite, não lembrar. Quer dizer, começa até a engordar também, ganhar peso e não tá sabendo que tá um sonâmbulo à noite comendo aí. E é do medicamento e às vezes não sabia que é do medicamento. Então, usar com indicação, com critério, a critério do médico e muito cuidado. Em que casos, então, devemos usar medicamentos para ansiedade e por quanto tempo? Uma pergunta muito comum. Primeiro é que eles falam, doutor, eu vou ficar dependente de remédio? Doutor, quanto tempo que eu vou usar esse remédio? Não é para a vida toda não, né? Esse é uma das mais comuns no consultório. Remédio para ansiedade. De preferência, casos moderados a grave. Casos de leve a moderado, medidas não farmacológicas são muito eficazes. Então a gente deixa para usar o remédio para ansiedade quando a ansiedade está moderada e grave. O que é moderada e a grave? A leve. O que é leve, moderada e grave? A leve é aquela coisa que é uma ansiedade que ela está te consumindo ali durante o dia, mas ela não está te pedindo de fazer as coisas. Às vezes ela já até entrou dentro, porque a ansiedade é um sentimento normal do ser humano, já falei isso várias vezes, né? Porém, se ela já se tornou patológica, ela ainda tem graus. Se está aquele grau inicial e você percebeu por que você ficou daquele jeito, e você resolver aquele porquê e mudar seu estilo de vida, não vai precisar de remédio, mas tem que ter muita disciplina. Muita disciplina. Que é as coisas que eu canso de falar aqui, fica até repetitivo, mas tem que falar, né? A alimentação, exercício físico, meditação, exercício respiratório, terapia, né? Esse conjunto. Tem gente que é muito ansioso, toma café o dia inteiro. Então sua ansiedade leve vai para moderada, vai para grave, né? Tem estudos, por exemplo, que mostram determinadas quantidades de cafeína pode ajudar a desencadear uma crise de pânico, por exemplo. Por outro lado, não vamos condenar o café, porque o café ele é muito bom para a saúde, sabendo usar. Hora que você vai usar, a quantidade que você vai usar, né? Não existe controle de ansiedade, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa não fazer exercício. Não tem como curar da ansiedade sem fazer exercício. Nem vou falar curar, controlar, né? Curar é como se a gente nunca mais fosse ter ansiedade. Quando eu disse curar, controlar, é você sair da ansiedade patológica e ir para a ansiedade normal, que é o que todo mundo deve procurar. Tem que fugir da ansiedade, não, que ninguém vai ficar livre de ansiedade, não. Porém, quando você usa a ansiedade a seu favor, a sua vida impulsiona. Porque querendo ou não, ela te dá um despertar, né? Então não tem como, tem que fazer muito bem o dever de casa se quiser parar o remédio, né? Então remédio, casos moderados a grave. E mesmo você tomando remédio, esse dever de casa ele serve para todo mundo, né? E a gente avalia assim,
Quando o paciente vem para mim, geralmente ele já foi no clínico geral, já foi dado um remédio, já foi no psicólogo. Então, quando ele chega lá no consultório, acontece. É bem mais raro, mas já aconteceu de paciente ir lá conversar comigo, acontece, e sair sem remédio. Eu falo, o seu caso é assim, assim, não precisa de remédio. Faz isso, faz isso, faz isso, e peço, faz um retorno comigo de 30 dias, faz isso que eu falei e faz um retorno de 30 dias. Muitos voltam, desses, né, que voltam, não precisam de um remédio mais. É porque ele adotou o estilo de vida, ele percebeu tudo aquilo que estava adoecendo ele, né, que essa ansiedade está vindo de onde? É só mesmo dos meus pensamentos, que a ansiedade tem isso, né, de você projetar as coisas. Essa ansiedade vem só de mim comigo mesmo, que é o meu estilo de personalidade, meus pensamentos, a minha forma de ver o mundo mais negativo, porque pode acontecer isso, a pessoa pode ter a vida maravilhosa e ter um transtorno de ansiedade. Porque é a forma com que ela lida com o mundo, a forma com que ela interpreta o mundo. Essas distorções que a ansiedade leva, causando essa alteração bioquímica no cérebro. Então essas pessoas que eu percebo ali no consultório que está faltando mais um ajuste de vida, eu vou lá, oriento, a pessoa volta, não precisa do remédio. Principalmente pessoas mais jovens. Agora, quando chega, a pessoa está num grau de sofrimento tão grande, eu não vou deixar essa pessoa 30 dias falar, vai lá, faz exercício, faz isso. Eu vejo ali na minha frente, 20 anos vou fazer de formada experiência. Não vou deixar a pessoa naquele nível grande de sofrimento, prejudicando vida pessoal, trabalho, né, qualidade de vida em geral, relacionamento, tudo, não consegue parar, não consegue concentrar, não consegue ver um filme, tá o tempo todo passando mal, tá com a barriga gelada, mão fria, pé frio, suando, não consegue ficar em lugar com muita gente, passa mal, a gente chega a vomitar, desmaiar, tontura. Quer dizer, eu vou falar com um paciente desse, você volta daqui 2 semanas, então, né, ali você vê que é uma emergência. Então, é saber esse critério, né? Saber avaliar esse critério que cada um é cada um. Então, vamos voltar? Medicamento, caso grave, moderado. Estilo de vida predominante. Tempo. O tempo varia de 6 meses a 1 ano, a 2 anos. Depende. Não tem como dar essa resposta para vocês. Tem o que está na literatura, mais ou menos é isso. Primeiro episódio, primeira vez que a pessoa vai ao psiquiatra, de 6, 9 a 1 ano. 6 meses, 9 meses a 1 ano. Tem história na família, outras pessoas também tomam remédio, também tratam. Aí você já fica de olho aberto. Melhor passar por uns 2 anos. Ou até 1 ano, no mínimo. Essa pessoa está aderindo bem ao tratamento, toma o medicamento corretamente, faz exercício, está alimentando bem, porque não adianta você dar só o remédio, a pessoa bebe no final de semana, come mal, não faz exercício. Entende? Então é uma série de coisas. Via de regra, o que eu costumo fazer e orientar os pacientes? Aquelas pessoas que já tiveram mais de 3 crises, mas crises fortes mesmo, de uma ansiedade muito forte, em que tratou, o tempo que o médico pediu, fez certinho, tratou, vamos fazer o primeiro tratamento, tomou 1 ano direitinho de remédio, fez tudo certinho, tirou o remédio, passou 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, outra crise, e a outra crise pior que aquela, mesmo seguindo o médico, pediu, ela teve outra crise. E essa segunda crise foi mais difícil de levantar o paciente, né? Mesmo ele fazendo tudo. E alguns até fazem depressão junto com a ansiedade, porque desgasta muito o cérebro, né? O cérebro fica muito acelerado, muita pessoa pode caminhar de uma ansiedade para uma depressão, de esgotamento. Então a pessoa faz uma depressão junto. Tem muita gente na família que tem uma genética muito forte. Essa pessoa, às vezes, ela tem
uma vida muito estressante, a profissão dela, um casamento que não tá bom, desempregado, problema com dívida, problema em justiça às vezes, entendeu? Aquela confusão, luto, uma série de coisas, sabe? Então, tudo é um bom senso. O médico ele vai pela sensibilidade ali, pela individualidade de cada um, pela necessidade de cada um. Existe uma fórmula de bolo. E tem pacientes que a gente chega à conclusão e teve mais de 3 recaídas. Quase todo mundo na família toma remédio. Trabalha numa profissão que ele gosta, mas ao mesmo tempo é um estresse que não, né, que não tem como ele sair daquilo ali. O que é melhor? Você ficar sofrendo desse jeito ou buscar qualidade de vida? Não é verdade? Eu sempre vou pelo caminho da necessidade. O remédio é necessário? Sim. Chegou a essa conclusão? Sim. Vamos definir o tempo? Vamos. Vamos olhar os critérios? Vamos. Aí agora o que nós vamos fazer é avaliar a qualidade de vida. Já não é nem o remédio. Tirar esse estigma da cabeça. Ah, vou tomar remédio a vida inteira. Se precisar tomar, toma. Ou você quer ir contra a sua própria biologia e viver a vida sofrendo? Compara o cérebro com outro órgão qualquer. Coração, hipertensão, pressão alta. Ah, então eu vou controlar minha pressão na cabeça? Ah, vou ter que tomar remédio? Por que eles não questionam a pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes? Ninguém fica assim, ah, você está tomando remédio? Pelo contrário, quem tem pressão alta, diabetes, não tomar remédio, o que os outros falam? O que costumam falar? Ah, você tem que tomar seu remédio, senão você vai infartar, senão você vai ter AVC, senão sua diabetes vai subir, você vai ter que ser internado. Né? E por que quando é saúde mental, é cérebro, eles ficam, larga a mão de tomar remédio. Vai tomar uma cerveja que você melhora. Falta de serviço isso aí, falta de ocupar a mente. Não é isso que eles falam? Isso aí é bobeira, cuida da sua cabeça. Não, cuida da sua cabeça mesmo, do sistema psíquico, mas é necessário. Se a gente começar a olhar o cérebro como um outro órgão qualquer, o que nós estamos fazendo com esse medicamento? A gente está repondo uma substância que o cérebro está precisando. Como eu disse, serotonina, uma delas. Então começa a encarar dessa forma, mas também não deposite todas as fichas no remédio. Porque a gente vê esses dois pacientes no consultório, os dois tipos. O paciente que ele quer ficar livre do remédio logo, ele chega lá, ele melhorou, já vem no retorno, melhorou, fala assim, ó, já pode diminuir, já pode tirar. Ó, por quanto tempo que eu vou tomar? Vou tomar uns 3 meses, já tá bom? E fica aquela ansiedade de tirar o remédio. E tem os pacientes que jogam a vida dele toda em cima do remédio. Ah, doutor, esse remédio faz efeito. Ah, mas... aí você pergunta, você está fazendo terapia? Não. Concordo que nem todo mundo tem condição de fazer uma terapia. Terapia é caro. Mas existem outras formas de... É caro assim, valendo do ponto de vista, dependendo do que a pessoa ganha, né? É caro, mas eu quis dizer assim, a gente deve considerar a terapia mais um investimento do que um gasto. De qualquer maneira, um gasto, né? Mas veja como um investimento, porque não há melhor investimento que você pode fazer na sua vida investir na sua saúde mental. Então a terapia é isso, você vai pagar um profissional ali qualificado, em que ele vai te ajudar a desenvolver inteligência emocional em você. Se você for um bom profissional e conseguir enxergar as coisas que precisa enxergar, aceitar as coisas que você precisa mudar, é uma transformação na vida da pessoa. Mas tem que saber onde vai, né? Tem indicação, uma série de coisas aí. Mas investir na inteligência emocional é a nossa melhor arma que tem. Porque não adianta a pessoa ser extremamente inteligente, racionalmente, e ter uma inteligência emocional ruim.
né? Ela vai se destruturar muito. Então, terapia é investimento. Aí eu pergunto também, faz exercício? Não. Mas o que? Não. Não, não. Aí o que acontece? Aquele paciente fala, não melhorou, aí você tem que aumentar a dose. Não melhorou, tem que pôr outro remédio. Não melhorou, põe remédio. Aí, se a pessoa continua assim por muitos anos, fica um paciente crônico, polimedicado. Poli, né? Vários medicamentos. Então, para quem já teve, quem está assistindo aí ou conhece alguém que teve o primeiro episódio, aproveite. Você teve o primeiro episódio de crise, olhe muito para o seu estilo de vida. E se você está polimedicado e quer sair do remédio, você tem que ter uma vida muito regrada. Muito regrada. Dormir 7 a 9 horas por noite. Alimentar muito bem. Não beber. Né? Uma série de coisas aí, de prazeres, às vezes, que a gente tem que abrir mão, infelizmente, para ter outras coisas. Então, via de regra, vou ter que tomar remédio a vida inteira? Varia, uma série de fatores. Quantos episódios teve na vida, se tem genética, se tem estilo de vida ou não, como é que é esse estilo de vida. É tudo isso junto, né? Varia. Aí agora eu vou passar para encerrar aqui algumas orientações que é o nosso momento de reflexão, gosto de deixar no final, né? Caso você faça uso de algum medicamento e seu médico fale para você que existe a necessidade por um tempo prolongado ou para a vida inteira, não se apavore. Se falou é porque é necessário, mas não deposite tudo na mão do remédio. Lembre-se de comparar sempre o seu cérebro como outro órgão qualquer e se desvencilhar aí de preconceitos e tudo mais. E nunca se esqueça que o estilo de vida é determinante para que você consiga não tomar medicamentos ou, quando tomar doses menores, porque seu estilo de vida é muito bom, não vou precisar pôr dose alta. Diminuir doses e retirar doses. Então o estilo de vida está no topo de tudo. Está no topo de tudo. Depois vem a questão medicamentosa. Portanto, faça exercícios físicos, alimente-se, cuide bem do seu sono, faça terapia, aprenda a meditar. Isso vai te ajudar muito. E para concluir ainda mais, é bom reforçar para vocês aqui que a finalidade dessa live não foi medicar ninguém, falar qual remédio que você ou fulano deve tomar. Aqui foi trazido para vocês orientações, informações sobre os principais medicamentos que são usados na ansiedade, os efeitos colaterais que eles têm, as indicações. A decisão somente é feita através de uma consulta médica, mas com essas informações valiosas que vocês podem assistir novamente, anotar essas informações. Essas informações são valiosas para quando você for buscar um médico, porque você já vai mais informado a uma consulta. E a finalidade de toda essa divulgação principal, toda essa divulgação que eu faço aqui na internet, é exatamente divulgar a informação, porque a informação salva. E a informação relacionada à área de saúde mental é o que a gente chama de psicoeducação. Psico, né, da psicologia, psique, educar. Educar na área de saúde mental. Quanto mais informação você tiver sobre o que você tem, ou sobre o que as pessoas ao seu redor têm, quanto mais informação você tiver, mais fácil vai ser de você controlar essa doença e mais fácil vai ser de você lidar ou ajudar com as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Fica aqui um forte abraço. Vou relembrar vocês aqui que esse Saúde Mental foi a última dessa série. Foi uma série de 10 lives. Então eu vou dar um tempo agora, mas a rede social não para. Continua tudo lá, as postagens, stories, vai tudo continuar. Eu vou fazer essa pausa para me dedicar mais, a estudar um pouco mais, a um novo projeto. Eu tenho um treinamento online, né? Um treinamento Liberta a Mente da Ansiedade. Esse treinamento vai
vai vir à tona novamente. Já foi lançada a primeira turma no ano passado e agora em breve vai ser lançado mais turmas, né? E estou concluindo a última aula com a primeira turma na semana que vem. E tenho me dedicado muito à escrita também, gosto muito de escrever. Então eu vou precisar desse tempo agora para me reorganizar, para trazer cada vez mais conteúdos para vocês aqui. Continue acompanhando os conteúdos, continue compartilhando todos esses conhecimentos. Assista essas lives de novo, vale muito a pena. Estão gravadas aí no Instagram, são várias lives que estão gravadas aí. E vamos seguindo aí, vamos em frente. Muito obrigado, boa noite, pessoal.